Você já se sentiu esgotado na sua busca por humildade? Você jejua, ora, serve, mas aí, no fim do dia, vem aquele pensamento sutil: nossa, eu tô ficando bem humilde. E pronto. Nesse exato momento, o orgulho venceu de novo. E se eu te dissesse que esse esforço todo para ser humilde pode ser justamente o erro que está minando a sua fé? Fica comigo, porque hoje nós vamos descobrir a armadilha por trás dessa busca e encontrar a única saída que a Bíblia realmente oferece para a gente viver em liberdade. Vamos à raiz do problema, a armadilha da falsa humildade. Vamos ser sinceros. Humildade é uma das virtudes mais aplaudidas na fé cristã. Jesus disse que os humildes de espírito vão herdar o reino dos céus. Pedro e Tiago nos lembram que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Com um apoio desses, é claro que a gente vai querer ser humilde. E é aí que o problema começa. Mas como assim? A gente começa a praticar a humildade por nós mesmos. Recusamos um elogio com uma frase toda piedosa. Mas por dentro, nosso ego infla por termos parecido tão humildes. Servimos na igreja, não por um amor genuíno, mas com uma consciência pesada do nosso próprio sacrifício, esperando que alguém note. A gente fala das nossas fraquezas, não para glorificar o poder de Deus que se revela nelas, mas como um jeito sutil de se orgulhar da nossa honestidade e vulnerabilidade. Isso é o que chamam de falsa humildade. É teatro. Uma máscara que esconde um orgulho muito mais fundo e perigoso. Essa busca vira um jogo de superação espiritual. A gente mede nosso progresso, compara a nossa humildade com a do vizinho e, na maior das ironias, a gente se orgulha de como estamos indo bem em não ser orgulhosos. É um ciclo que cansa. Você se esforça, se vigia, se avalia o tempo todo, tentando chegar num estado de não pensar em si mesmo, o que paradoxalmente exige que você pense em si mesmo o tempo inteiro. Você se reconhece nesse ciclo? Aquela pessoa que faz questão de dizer: imagina, não foi nada, toda a glória seja para Deus, mas fica secretamente chateada se o esforço dela não for notado em público. Ou aquela pessoa que vive se diminuindo, não por reconhecer que depende de Deus, para ver se pesca um elogio, ou para se proteger da crítica. Afinal, se você me criticar não dói, porque eu já me critiquei antes. É um mecanismo de defesa do ego fantasiado de piedade. E essa busca sem fim, centrada em nós mesmos, vira uma esteira espiritual. Você corre, 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 mas nunca sai do lugar. E o resultado disso não é a paz que a humildade deveria trazer, mas uma ansiedade constante e uma fé frágil, sempre a um passo de desmoronar. O agravamento. Como esse erro destrói a fé? Agora, porque eu digo que esse erro destrói a sua fé. É uma palavra forte. Eu sei, mas ela é exata. A busca pela humildade, como um projeto de melhorar a si mesmo, é baseada nas nossas próprias forças, no eu. E quando qualquer fé que a gente constrói com a nossa força, ela está condenada a cair. Primeiro, isso gera frustração e um cansaço espiritual gigantesco. Lembra da parábola do fariseu e do publicano, em Lucas 18? O fariseu estava fazendo tudo certo. Jejuava, dava o dízimo, não era como os outros. Ele tinha um currículo espiritual impecável. E mesmo assim, não voltou para casa justificado. Já o publicano, ele tinha tanta consciência da sua miséria que nem conseguia olhar para o céu. E a única oração dele foi: Deus tem misericórdia de mim, que sou pecador. Quando a gente tenta conquistar a humildade, viramos o fariseu. Estamos sempre checando nosso desempenho, contando nossas virtudes. E isso é exaustivo. É um peso que Jesus nunca quis que a gente carregasse. E ele disse: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei o descanso.
O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O fardo de tentar ser justo por conta própria, mesmo que com o nome de busca pela humildade, é pesado demais. Segundo, essa busca distorce a nossa imagem de Deus. A gente começa a ver Deus não como um pai cheio de graça, que nos ama na nossa fraqueza, mas como um juiz severo que fica o tempo todo medindo o nosso nível de humildade. Nossa relação com ele vira uma transação. Senhor, eu me humilhei. Agora o Senhor precisa me exaltar. A gente perde o fascínio da graça, do presente que não merecemos e troca por um sistema de mérito que nunca, jamais vamos conseguir cumprir. Terceiro, e mais perigoso, isso nos coloca no centro da nossa própria vida espiritual. É irônico. Mas na busca pela humildade, a gente fica obcecado com a gente mesmo. Será que eu sou humilde o bastante? O que será que pensam da minha humildade? Como eu posso parecer mais humilde? O foco é sempre no eu. O orgulho não foi embora, só trocou de roupa. Agora é um orgulho espiritual, o orgulho de ser humilde, que é o tipo mais traiçoeiro e difícil de arrancar. É o pecado original lá de Adão e Eva, o desejo de ser como Deus, só que agora com uma capa de piedade. Essa espiral de frustração, de uma visão errada de Deus e de obsessão por si mesmo é o que destrói a fé. A fé deixa de ser confiança em Deus e passa a ser confiança na nossa capacidade de ser bom. E quando a gente falha, porque uma hora a gente sempre falha, a conclusão de muitos não é que a estratégia estava errada, mas que a fé simplesmente não funciona. E aí eles desistem, esgotados de tentar alcançar um padrão impossível com a própria força. Onde está a solução? A solução é a soberania de Deus, é o agir de Deus na nossa vida. Então, se tentar ser humilde é a armadilha, qual é a saída? A resposta é uma das verdades mais libertadoras e, ao mesmo tempo, mais desafiadoras de toda a Bíblia. A solução não é tentar mais, é se render. O segredo não está na nossa busca pela humildade, mas na nossa submissão à soberania de Deus. A verdadeira humildade da Bíblia não é uma virtude que a gente conquista, é uma consequência que a gente recebe quando dá de cara com a majestade de Deus. Não se trata de pensar menos de si mesmo, mas de pensar mais em Deus. A humildade não nasce de ficar olhando para dentro, focado nas nossas falhas, mas de olhar para cima, focado na grandeza de Deus. Pensa em Jó, depois de perder tudo e passar 37 capítulos debatendo o porquê, Deus finalmente aparece. E o que Deus faz? Ele não dá a Jó uma lista de motivos. Ele não explica o plano. Em vez disso, por 4 capítulos, Deus simplesmente revela quem ele é. Ele pergunta a Jó: onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Quem foi que botou limites no mar? Você pode dar ordens a amanhã diante dessa soberania esmagadora de Deus? A resposta de Jó é o ponto alto da história e a chave para a verdadeira humildade. Ele diz lá em Jó 42, eu sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso me retrato e me arrependo no pó e na cinza. Percebe o que aconteceu? A humildade de Jó não veio de um cursinho de 7 passos para ser mais humilde. Veio de um encontro avassalador com a realidade de quem Deus é. Diante da santidade, do poder e da soberania infinita de Deus, a única postura correta e natural do ser humano é o pó e a cinza. Não é uma autodepreciação forçada. É realismo puro. Então, entende? A humildade não é uma disciplina que a gente pratica para agradar a Deus. É a resposta inevitável do coração que viu, nem que seja por um instante, a glória de Deus e a nossa total dependência dele
para cada respiração. É reconhecer que Ele é Deus e nós não. É entender que Ele está no trono, no controle de tudo, das galáxias e das partículas, das nações e dos nossos corações, para a glória dEle. E nessa verdade, a gente encontra um descanso profundo. O peso de ter que ser alguém, de ter que provar nosso valor, de ter que fabricar nossa própria humildade, é tirado dos nossos ombros. A soberania de Deus nos liberta do fardo do nosso próprio ego. Cristo é o nosso maior exemplo disso. Filipenses 2 nos diz que, mesmo sendo Deus, Ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. A humildade de Cristo não foi uma virtude que Ele praticava. Foi a expressão da sua submissão perfeita à vontade soberana do Pai, uma submissão que o levou até a cruz. Agora vamos aplicar isso para a nossa vida. Como viver essa submissão no dia a dia, certo? Mas como a gente traz essa verdade para o chão da nossa vida, para a realidade? Se a resposta é se render à soberania de Deus, como isso funciona na prática? Primeiro, mude o foco da sua devoção. Em vez de começar o dia pedindo a Deus para te fazer mais humilde, comece o dia pedindo a Deus para te mostrar mais dele. Abra a Bíblia, não como um manual de autoajuda, mas como uma janela para a majestade de Deus. Medite nos Salmos sobre a grandeza dele, leia os profetas sobre a sua santidade, se maravilhe nos evangelhos com a glória de Cristo. Quando a sua mente está cheia da grandeza de Deus, sobra menos espaço para a obsessão com você mesmo. A humildade vira um efeito colateral natural da adoração. E você começa a entender quem Deus é de fato. Segundo, pratique a gratidão radical. O orgulho diz, eu consegui, eu mereço. A humildade, que nasce da soberania, reconhece que cada presente, cada talento, cada sucesso, cada fôlego é um dom que vem da mão soberana de Deus. Tiago 1,17 diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Viver com gratidão desarma o orgulho na raiz, porque nos força a lembrar o tempo todo que somos receptores da graça e não os arquitetos do nosso sucesso. Terceiro, sirva em segredo. O orgulho adora uma plateia. A falsa humildade serve esperando reconhecimento. A verdadeira humildade, aquela que vem da submissão a Deus, busca jeitos de servir onde ninguém está olhando. Lave a louça sem fazer alarde, não precisa filmar você lavando a louça. Ajude alguém de forma anônima. Ore pelos seus inimigos. Esses atos de serviço secreto são um treino poderoso para o coração, ensinando ele a encontrar a recompensa, não no aplauso dos homens, mas na aprovação silenciosa do Pai, que vem em secreto. Quarto, abrace a soberania de Deus na dificuldade. É fácil falar de soberania quando tudo vai bem. O teste de verdade vem no sofrimento, na perda, na humilhação, quando seus planos derem errado, quando a vida te derrubar. Sua primeira reação vai ser se defender, se justificar, lutar pelo controle. A prática da submissão é, nesse momento, entregar conscientemente a situação nas mãos de Deus. É dizer, como Jó, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Confiar que, mesmo no que parece um caos, o Deus soberano está tecendo seus propósitos perfeitos. Isso não é ser passivo, é uma confiança profunda e ativa no caráter de Deus. Nesse momento, eu gostaria de destacar aqui também o erro que destrói a fé de tanta gente é acreditar que a humildade é uma montanha que a gente precisa escalar com a força dos nossos braços. Mas a gente não pode, a gente não consegue. A verdade libertadora do Evangelho é que a humildade é um vale de descanso para onde somos convidados a descer. Ela não é uma virtude a ser conquistada, mas uma consequência natural de reconhecer quem Deus é em toda a sua glória e soberania. É parar de lutar para se diminuir e começar a se maravilhar com a grandeza de Deus. É quando a gente se perde na adoração a Ele que finalmente nos encontramos no lugar da
verdadeira humildade, um lugar de paz, de liberdade e de uma fé que não se abala. A fé não é destruída pela nossa falta de humildade, mas pelo nosso orgulho em tentar produzi-la. Que a gente possa parar de tentar ser humilde e começar a buscar desesperadamente o Deus que sozinho nos humilha com sua glória e nos levanta por sua graça. Se essa mensagem tocou o seu coração, eu te convido a pensar em um passo prático que você pode dar essa semana para focar menos na sua humildade e mais na soberania de Deus. Conta pra gente aqui nos comentários, sua jornada pode encorajar outras pessoas. E se você acha que essa perspectiva pode ajudar alguém, compartilhe esse vídeo. Inscreva-se para mais conteúdo que busca aprofundar nossa fé na verdade da palavra de Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você. Amém?